Pai do Senhor, irmãos. Bom, nós vamos dar continuidade, ao que nós começamos a falar na semana passada, sobre a cronologia do Antigo Testamento. Nós iniciamos semana passada com esse texto que está aqui, em Romanos 15, 4. Nós vamos ler ele novamente. Acho que é importante para a gente entender por que nós estudamos o Antigo Testamento. E a palavra em Romanos 15, 4 diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, por isso que nós estudamos, porque primeiro que nós entendemos a necessidade de olhar para o passado, e no Antigo Testamento nós sabemos que todo ele aponta, tipifica, exemplifica, é sombra do Senhor Jesus, amém? Quem aqui não esteve no recinto aqui semana passada? Só para eu... Amém. Não dá para falar tudo que falou semana passada não, irmão. A gente parou num ponto semana passada, e esse ponto que a gente vai começar, mas eu vou dar um spoilerzinho. E a pergunta da semana passada foi o que aconteceu em aproximadamente 930 a.C. Para chegar até aqui, nós passamos por Adão, por Noé, pela Torre de Babel, por Abraão, Isaac, Jacó, passamos por Moisés, passamos por Samuel, passamos por Saul, por Davi, E antes de 930 a.C., nós lembrando que em 1050 a.C. foi o reinado de Saul, foi o primeiro rei de Israel, um rei que não seguiu a vontade de Deus, que não seguiu os caminhos do Senhor. 40 anos depois, em 1010 a.C., começa o reinado do rei mais famoso de Israel. É tão famoso que a bandeira de Israel carrega a estrela que simboliza, que é a estrela de Davi. E Salomão, 40 anos novamente, Salomão reina. E aí o que aconteceu nesse período? O que aconteceu foi o início do fim, literalmente. Aconteceu que os dois filhos de Salomão, detalhe só te lembrando que isso está escrito em 1º e 2º Samuel e também em parte de 1º Crônicas, os dois filhos de Salomão, que era Jeroboão e Roboão, dividiram o reino em dois. Eles brigaram, começou uma discussão e uma guerra civil se instalou em Israel e o reino foi dividido. E aí eu trouxe um texto para te lembrar em Mateus 12, 20, que diz que todo reino dividido contra si mesmo fica deserto, e toda cidade ou casa dividida em si mesma não subsistirá. Então, é justamente aqui, quando Jesus falou, é o começo do processo de ruína de Israel, começa por aqui. O reino foi dividido em dois: Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, cuja capital era Siquém de Samaria. Alguns autores citam só Siquém, outros citam só Samaria. Mas, na verdade, era como se você dissesse assim, maioria das pessoas, quando viajam para fora do estado, e alguém te pergunta lá assim, onde você mora? Eu sou de Vitória. Mas eu não sou de Vila Velha.
mas Vitória porque a gente entende a região, era mais ou menos assim. Siquém era o local mais próximo e Samaria o local mais, né? Então Siquém de Samaria, mas a maioria das vezes quando a gente fala a capital do Reino do Norte de Israel, se cita Samaria, tá? Mas para ficar mais preciso, e o Reino do Sul também conhecido como Judá, então você vai ver na Bíblia falar de o Reino de Judá, é a mesma coisa do Reino do Sul, com a capital de Jerusalém. Jeroboão e Roboão foram reis que não fizeram a vontade do Senhor. Foram reis que não seguiram os preceitos do Senhor. E eu vou falar de alguns reis daqui para frente, e para facilitar, quando eu botar verdinho, é porque o rei foi gente boa, seguiu. Detalhe importante, a parte de cima, não tem nenhum rei do Reino do Norte que serviu ao Senhor nesse período. Todos os reis do Reino do Norte foram reis omissos, desobedientes, não temiam ao Senhor. E alguns reis do Reino do Sul. Uma coisa importante, por que eu botei aqueles pontinhos? Você deve pensar assim, mas eles inventaram isso? Foi Jeroboão e Roboão que inventaram o Reino do Sul e Reino do Norte? Não. Já existia a região de Judá antes, e aconteceu um fato aqui que Isbosete reinou sobre Israel durante 7 anos. Quem foi Isbosete? Foi filho de Saul. E Davi reinou em Judá durante 7 anos, antes de ser proclamado rei oficial em Israel. Então, houve uma divisão por um período de 7 anos, também antes. Ok? Então, isso aí foi, de certa forma, um grupo que começou a... Já havia uma espécie de separação entre eles. A gente aconteceu um fato no Brasil, lembra quando o pessoal da região... região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, queriam se emancipar. Quem lembra dessa história? É mais ou menos a ideia, né? Tinha lá um grupo que achava que Judá era o suprassumo, né? da bênção, e aí começaram a criar isso aí de certa forma só botou lenha na fogueira, né? E aí, diante da briga entre o trono de Jeroboão e Roboão, eles dividiram o reino em 2. Perguntas até aqui? Tranquilo? Posso seguir? Está fácil aqui? Na Bíblia a maioria vai lembrar disso aqui, né? Alguns pontos para você saber. O que está relatado daqui para frente, está relatado no livro de 1º e 2º Crônicas e 1º e 2º Reis. Ponto importante, os 2 livros dizem as mesmas coisas, ok? São livros que você vai ver coisas em um e coisas no outro. Mas qual a diferença? O livro das Crônicas, vamos pelo livro de Reis. Os livros dos Reis, por favor, não é livro segundo a Reis, não é livro para os reis, ok? Mas é um livro sobre os reis, é diferente. Então, o nome do livro é Livro dos Reis. O primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, que é um livro que foi escrito, em sua maioria, pelo profeta Jeremias, sua maioria, não tudo, aonde ele relata numa visão histórica, e ele conta a história dos reis. Já nos livros das Crônicas, que a maioria foram escritas por Esdras, conta numa visão mais espiritualizada, mais sentimentalizada, mais nostálgica. Mas os 2 conjuntos de livros citam cronologicamente a mesma coisa. Ok? Então é importante você entender que quando você lê Crônicas e lê Reis, você está lendo na cronologia as mesmas coisas contadas em óticas diferentes. Quem lembra o que é a linha roxa? Que veio semana passada. O que é essa linha roxa aí? Alguém lembra? O pessoal já esqueceu. A linha roxa, fala aí. É a
Mesopotâmia. Muito bem. E aí nós vamos lembrar que a Mesopotâmia estava em crescimento. Eu nem vou falar mais do Egito aqui, porque o Egito, na aula passada falamos da linha dourada, né? Já estava em meio, não vou falar queda, mas estava bagunçado. E aqui nós temos um cara famoso, que era Assurbanipal. Esse cara estava governando a Assíria no presente, a Assíria. Qual a capital da Assíria? Nínive. Porque eu falei semana passada que a Síria é Damasco e a Síria é Nínive. Veja uma coisa interessante. Começou também uma espécie de rivalidade aqui, e o irmão de Assurbanipal chamava Samassumalquim, nome horrível, né? Ele assumiu o governo da Caldeia naquele momento. Então, se criou um paralelo também, olha que coisa interessante, mais ou menos na mesma época em que Israel decreta oficialmente 2 reinos, também a Mesopotâmia, 2 grandes grupos, a Assíria, que estava no auge, também se divide, onde a Caldeia também é assumida pelo irmão de Assurbanipal. Fiquem de olho nessa linha roxa, porque algumas coisas vão acontecer e tem a ver com elas. Bom, os subsequentes reis, Nadab e do lado de cá, Abião. Veja que os 2 não estão verdinhos o nome, porque os 2 também não se interessaram por Deus. Aqui nós temos o rei Baasa, e aqui, verdinho, o rei Asa. Parecidos os nomes, né? O rei Asa já foi um rei que começou a ter um temor ao Senhor, começou a trazer algumas coisas, queimou alguns altares, né? Então já foi um rei que ele chama mais, né, ao Senhor, ok? Nós temos Josafá, que também foi um rei que teve, por um grande período, um temor ao Senhor. É um rei conhecido na história de Israel, você vai ver muito falar sobre ele. E aqui nós temos, na nossa linha azul de sempre, e aqui é uma coisa interessante, foi o primeiro profeta que tem uma aparição pós-divisão. E aí uma coisa para vocês entenderem. Quantos profetas tem na sua Bíblia aí, de livros? Quem lembra? 5:12? 5:12. Quantos profetas tem? Então, lembrando, 5:12, porque é 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Na sua Bíblia é assim. Então, você tem aí 17 livros escritos por profetas, e esses 17 começaram só a ser escritos a partir do reino dividido, ok? A gente pode considerar Samuel um livro de profeta? Não, é considerado um livro histórico, né? Os profetas todos começaram a escrever pós-reino dividido, e aí eu desafio você agora, quem foi o primeiro profeta que apareceu durante o reinado de Josafá? Quem sabe? Tem livro na sua Bíblia. E eu vou dar a dica, é um livro que quase ninguém prega. E aí? Alguém aí tira do bolso? É o livro de Obadias, o profeta Obadias, circula aí nesse período, ok? Está vendo que o livro de Obadias está lá na frente, o rei está aqui atrás, mas cronologicamente estão juntos. Do lado de lá aparece o rei Onri. Entre o rei Onri e Baasa, tiveram 2 reis em curtos períodos, assim, né? Bem rapidinho. Foi o rei Elá e o rei Zenri. E do rei Onri aparece um rei que é famoso, filho dele, que é famoso na Bíblia, que é o rei Acabe. Esse você vai lembrar, porque ele casou com uma mulher famosa,
Quem lembra aí? Jezabel. Então o rei Acabe também não seguiu os caminhos do Senhor, mas se o rei Acabe está ali, tem um profeta por ali também. Por que está verdinho? Porque ele não escreveu livro. Quem é o profeta que está aí nesse período aí? Elias, profeta Elias. Veja, Elias ele teve uma ação muito forte, nesse período. Você vai ver aí no livro dos reis, a presença, quantas mensagens a gente fala. Você vai lembrar de Elias e os profetas de Baal, e várias outras ações ali, Aquela linha apareceu, mas não deu para aparecer não, depois ela aparece. Nós temos o rei Jeoacás e o rei Jorão, logo em seguida no reino do norte. Lembrando que não tem nenhum, todos esse povo aí, nenhum deles tinha temor nenhum ao Senhor. Nós temos aqui no meio, pequenininho, o período do rei Acasias, que foi bem curtinho, bem curtinho. E do lado de cá, nós tivemos o rei Joás, que também desvirtuou os caminhos do Senhor. Ok? Então, Joás também foi um rei que não seguiu. Tivemos 3 reis pequenininhos ali, em períodos bem curtinhos, que foi Jeorão, Acasias é outro, não é o mesmo, e Atalia. Ok? Alguns desses nomes você já deve ter lido na Bíblia, principalmente quando a gente fala de Josafá, de Acabe, Alguns desses aqui, nem tanto, porque são reinados curtos, E poucos deles tiveram uma vida espiritual com Deus, muito pelo contrário. Esse período foi um período repleto de sincretismo religioso. Muita coisa começou a vir para dentro de Israel. E aqui nós temos um profeta que transitou entre esses 3 reis pequenininhos e o rei Joás, que foi um profeta muito famoso, porque ele profetizou que nos últimos dias, eu sempre confundo se é os velhos que terão sonhos e os jovens que terão visões, ou o contrário. Mas, lembrando desse texto, quem é esse profeta? Joel, profeta Joel, que também esteve presente neste período. E nós temos aqui o rei Jeú. Aí, seguindo a linha profética de Elias, que transitou entre o rei Acabe, Jorão, Jeu e Jeoacás, quem foi o profeta subsequente, que foi o famosíssimo sucessor de Elias? Quem? Eliseu. Eliseu. E aqui nós temos Amazias, que também foi um rei que serviu ao Senhor, e o rei Uzias. Uma coisa interessante, no rei Jeoacás lá em cima, Jeroboão II, e aqui nós temos um profeta que ficou um grande tempo. Esse profeta, você vai lembrar dele porque ele escreveu assim: e no ano que morreu o rei Uzias. Quem foi? Isaías. Então Isaías está aqui. Aqui em cima nós temos os primeiros profetas que foram do reino do norte, Nós temos 2 aqui que são conhecidos, Jonas e Amós. Abrindo um parênteses. Jonas, ele interagiu com uma nação proveniente da Mesopotâmia. Quem lembra aí? Qual foi a nação que Jonas interagiu, que era originária da Mesopotâmia, a qual Deus mandou com que ele fosse pregar? Em Nínive. Então, eu falei Nínive, capital da Assíria. Do lado de cá, nós tivemos o rei Oséias, e aí
Preste atenção neste rei. Tivemos alguns reinados bem curtinhos, reinados de 1 ano, 2 anos, né? Que até para botar na linha do tempo, talvez eu tinha que esticar muito a linha do tempo, que era Zacarias, Salum, Pecaías, Manem e Pecá. Tudo reino pequeno, né? Durou pouco tempo. Reis que não tiveram nem muita expressão na literatura, e também foram reis que nem serviram muito ao Senhor, né? Você não vê isso falando. E aqui nós tivemos o profeta Oséias, ok? Tivemos o rei Oséias e o profeta Oséias, não eram as mesmas pessoas, tá bom? Aqui nós tivemos o rei Acás. Lembra o que o rei Acás ficou famoso por uma coisa? Quem lembra o que o rei Acás fez? Alguém falou. Fez um relógio de sol, o relógio de Acás. Nós tivemos um rei, que é um J grande, é um Jotão, né? Ele também foi um rei que serviu ao Senhor, né? Foi um rei que teve uma vida com Deus. E aqui, junto do profeta Isaías, tivemos um profeta que é conhecido porque chorava muito. Quem é? É o profeta Jeremias. Olha só, está vendo aquela seta lá em cima? Só para te lembrar. Não, é Miqueias, viu? Jeremias é mais para frente. Aqui é Miqueias. Essa interação que eu comentei ali, está vendo que tem uma seta junto ali de Jeú? Houve uma interação importante nesse período, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que nesse período aqui, teve um rei que ele interagiu muito com Israel, que era um rei proveniente também da Assíria, descendente de Assurbanipal, né, que era o rei Ben-Hadad. Você lembra quem foi Ben-Hadad? Ben-Hadad foi o rei que autorizou Naamã a ir em Israel para procurar Eliseu. Então, ele era um rei da Síria. Veja que a Síria era muito próxima entre os reinados, né? A Síria estava sempre circulando por ali, ok? Aí aqui, nós vamos ter em aproximadamente 722 a.C. um fato. O que aconteceu nessa data? Aconteceu uma coisa aqui terrível. Israel, Reino do Norte, acabou. Foi destruído. O rei que invadiu, está lá em 2 Reis, dizendo, são um rei chamado Salmanassé V. Presta atenção nesse cara. Esse cara está escrito desse jeito que ele invadiu. Quando esse rei invadiu, ele era também da linha seguindo ainda a Síria, lembrando, a Síria tinha duas grandes ideologias, né? E nesse momento era o Império Neo-Assírio, né? Ele invade, ele expulsa parte do povo, mata parte do povo, prende parte do povo, e teve gente que fugiu. Alguns foram para o Egito e outros foram para outros lugares. O Reino do Norte acabou. Acabou mesmo. Ok? O Reino do Norte acabou. Dá até para entender um pouco por quê, porque veio um reinado de muita gente não servindo a Deus. Você vai lembrar que nesse período, muitos deuses, Baal, lembra de Baal? Baal era um deus que tinha uma origem assíria. Baal tinha uma esposa. Você lembra, sabe o nome da esposa dele? Era uma deusa da época também, Astarote. Né? Ela tem outro nome também, eu não me lembro agora. Aserá, tem 2 nomes, Astarote e Aserá. Eles se infiltraram muito no reino, muitas pessoas, tanto que Elias, ele chama o povo, vocês não podem ficar cogitando entre 2 pensamentos, ou você escolhe o Senhor, ou escolhem,
porque já estavam assim, num crescimento muito grande, e isso foi entrando com muita vontade nesse reino. Então, de certa forma, dá até para entender assim, por que o reino do norte caiu primeiro, né? Porque estava muito longe de Deus, né? Muito longe das coisas do Senhor. Até aqui, amém? Alguma pergunta? Fica à vontade, irmão. Se quiser lembrar de alguma coisa, a hora de perguntar é agora. Porque tem muita coisa para frente. Então. Aqui? Então, Miqueias, quando Jorão começou o seu reinado, se você ver a história, Jeremias está mais para frente um pouquinho. Você vai ver que Miqueias, ele começa a escrever, Jorão não, Jotão, né? Ele começa a escrever e, veja, ele já estava sinalizando, se você ler o livro de Miqueias, você vê que ele já estava sinalizando o que ia acontecer com o Reino do Sul, né? Que ele já estava apontando para o que vai acontecer para frente, né? É um livro, o livro de Miqueias, tem alguns detalhes assim que a gente não lê muito, é verdade. Se você perguntar, muitas pessoas nem sabem que tem livro de Miqueias, né? Tem livro que a gente nem fala. Mas Miqueias, ele sempre criticou a posição, você vai ver que existe isso aí, a posição do Reino do Sul, que estava acontecendo porque já era profético que isso ocorresse. Isaías, embora ele tenha uma pregação forte nesse sentido, você vai ver que Isaías fala diretamente da Pérsia, ele fala de vários lugares que vieram da Mesopotâmia, ele fala de Dumá, ele lança inclusive uma coisa que eu vejo muito forte, né? E ele lança um peso, ele fala peso, né? Mas Isaías, você percebe que grande parte do livro, ele focou muito no Messias, né? Tem bastante coisa do Messias. Quando Isaías fala do rei, que vai mais para frente, a gente vai falar do rei Ezequias, né? Já havia um fato que ia correr aqui mais para frente, que é o início do fim já do Reino do Sul, né? Mas veja que o Reino do Norte teve uma invasão muito maciça, né? Foi muito forte a campanha de Salmanassés V sobre Israel. E isso, de certa forma, só não prejudicou mais porque ainda a cidade santa não era lá, né? A cidade santa estava no Reino do Sul, Jerusalém estava no Reino do Sul, né? Até aqui, tranquilo? Amém? Carlos Lima, você tem um negócio para falar mais aí de Miqueias? Você falou com tanta vontade que eu esqueci de dar uma aula para nós também. Amém? Bom, está vendo a setinha ali, só para lembrar de onde veio, e Ben-Hadad lá em cima, eu lembrei dele, né? Para não esquecer que ele é o reino. Sim, Ben-Hadad tem uma coisa interessante, você ia falar. Ben-Hadad começa a aparecer o primeiro nome da Síria, não da Assíria, isso que eu queria lembrar. Da Síria. Aí Síria, a capital era? Oi? Damasco. Que também fazia parte do conjunto de povos que circundavam a região da Mesopotâmia, né? Lembra que a Mesopotâmia teve vários povos que saíram de lá, e dentre eles os sírios, assírios, os caldeus e mais outros que a gente vai falar aqui na frente. Amém? Mais um ponto aí, pastor? Posso seguir? Tranquilo? Bom, aí nós pegamos aqui, ainda em Crônicas e Reis, Salmanassés V está lá, temos finalzinho de Oséias aqui, e aí nós começamos que só subsistiu até um período o Reino do Sul, né? E aí nós temos o famoso rei Ezequias. Rei Ezequias foi um rei que serviu ao Senhor, foi um rei que buscou ao Senhor. Você vai lembrar dele, né, em vários, né, até nas interações que existiam com Isaías ainda era profeta aqui, né? Você vai lembrar, já Manassés, eu queria abrir um parênteses.
Pensa num cara ruim. Manassés. Esse cara aqui começou a trazer um negócio que a gente ouve muito, já existia, mas a gente ouve muito. Você já deve ter ouvido falar de Moloque, né? Então, esse cara pegou os próprios filhos e sacrificou alguns deles. Era um cara muito ruim. E o filho dele foi ruim também. Aí aqui nós temos o profeta Naum. Você vai lembrar aí, né? Naum profetizou nesse período. Você vai lembrar de Amon, que também foi péssimo rei também. Foi um rei que ele levantou muitos altares a Baal, ok? Muitos altares a Baal, tá? E aí nós chegamos no profeta Sofonias, que também foi profeta neste período. E aqui nós tivemos o rei Josias, que foi um rei importantíssimo na história de Israel. Porque uma coisa interessante, a Bíblia diz que não houve rei tão amado pelo povo como Josias. Eles choraram 60 dias pela morte dele. Josias destruiu os altares de Baal, fez a leitura da lei novamente para o povo. Então foi um rei que participou bastante, né? E aí você vai ver Jeoiaquim. Esse rei aqui teve Jeoacás no meio e o profeta Abacuque nesse período, né? Aqui já começou um movimento, aquela linha tracejada, já começou um movimento aqui, que lá um ponto assim, ó, em 625 a.C., os caldeus, que era o irmão lá de Assurbanipal, né? Os caldeus tomaram a Babilônia. Então a Babilônia ficou recheada com a mentalidade, juntou que a Babilônia já tinha, mais o povo caldeu. E a Babilônia tomou a Assíria em 615 a.C., ok? E aqui surge um rei que é famoso, que era um cara muito ruim, que é um rei, foi onde começa o Império Babilônico. Quem era esse cara? Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele não toma totalmente ainda Jerusalém, mas aqui já começa ele a fazer algumas invasões, já começa a fazer umas empreitadas, né? Em aproximadamente 605 a.C., no reinado de Joaquim. Zedequias ainda reinou nesse período, e aqui você vai lembrar de Jeremias, que transitou entre essa fase, ok? Então, Jeremias, ele transitou, ele foi profeta que ele viu o início do cativeiro, ele viu que o povo foi arrancado, né? Várias coisas aconteceram aqui, mas ainda Jerusalém, no reinado de Joaquim e Zedequias, eles ainda lutaram contra Nabucodonosor para que Jerusalém subsistisse, tá? Mas nós temos um profeta famoso, que foi Daniel, né? Nesse período também de cativeiro, e Ezequiel, ok? Pontos importantes, vocês vão ver que na tomada, Daniel foi para um lugar, Ezequiel foi para outro. Daniel foi para a elite, né? Ele fazia parte da corte de Nabucodonosor, enquanto que Ezequiel ficou na área dos pobres. E aqui, em 586 a.C., Jerusalém é sitiada e os muros e templos são destruídos. Então, aqui a nação de Israel propriamente dita acabou. E veja o que os babilônicos fizeram. Os babilônicos
queriam acabar com a cultura, com tudo. Então, eles destruíram o templo, acabou o culto, ok? Acabou cerimônia, acabou tudo, ok? A ideia deles foi erradicar mesmo a mentalidade, ok? Diferente de outros reis que a gente vai falar aqui na frente. Foi um período de bastante violência, muita gente morreu, né? E aqueles que eles acharam importantes ou interessantes, alguns foram levados cativos, né, para a Babilônia. Ok? Veja então que Nabucodonosor tem um período ali, que ele começa ainda a brigar com Israel, toma algumas partes, até que haja a queda total de Jerusalém. Ok? Aí o povo realmente entendeu que agora não tem jeito, tiraram o templo, tiraram o local que a gente adorava, né? Então foi assim Isso você vai ver muitos relatos disso, no próprio Salmos fala disso. Estávamos cativos em Sião e eles nos pediam uma canção. O que a gente ia entoar em terra estranha? Não é assim que o Salmo fala? Então, veja, o povo perdeu a sua identidade nesse período. Ok? Foi um período de total devastação. E uma coisa interessante, a devastação relatada, porque historicamente não dá para saber tudo, mas relatada, dá a entender que o Reino do Sul foi muito mais devastador do que o Reino do Norte. Ok? Porque havia assim, abrindo um parênteses, mesmo tendo reinos divididos, muitas pessoas saíam das nações do norte para ir em Jerusalém. Os reis começaram a dar decretos impedindo isso. Os reis do norte não queriam que as pessoas fossem no Reino do Sul adorar, mas a religião, a cultura, tudo que já existia, eles acabavam indo. Alguns iam e não voltavam, né? Mas agora acabou a esperança mesmo. Agora o povo se sentiu totalmente destruído, se sentiu devastado. Em aproximadamente 538 a.C., aí Ciro, aí a Pérsia, ela que também foi oriunda, olha que coisa interessante. Babilônia veio de herança assíria, ok? Mas a Pérsia, ela veio das heranças das regiões árabes que existiam ali. E veja, Ciro assume com uma mentalidade diferente, ok? Ele é com a mentalidade diferente. Ele autoriza com que Judá se reconstruísse. Ele entendia. Tanto é que você vai ver no livro de Daniel, está vendo? Daniel está ainda ali, ó. Que Daniel tem uma boa relação com Ciro. Para quem não lembra, Ciro foi o rei que colocou Daniel na cova dos leões, né? E aí você vê que, se você ler, você vai ver que ele era amigo de Daniel, ele só fez aquilo porque ele foi influenciado por outros. E depois, quando ele viu que Deus preservou Daniel, os que mandaram, ele mandou jogar na cova. A Bíblia fala que eles foram despedaçados, né? Então, Ciro era um rei que tinha uma empatia. Ele entendia que ele queria que o império tivesse uma identidade persa, mas ele queria preservar a cultura, né? E ele autorizou, e a gente vai falar um pouquinho, então, desse período. Tá? Esse período daqui a gente chama de período do cativeiro, né? Período que o povo ficou cativo. Ainda não acabou o cativeiro 100%? Não. Mas o reinado da Pérsia foi muito melhor para o povo de Israel do que a Babilônia, né? Nós temos ainda coisas para seguir, mas até aqui, amém?
Veja então que como a Assíria participa, né? Como a Assíria é participativa em todo esse processo, né? De lá que veio, né? De lá que veio a destruição. E aí os profetas que estão aqui, né? Eu pergunto a você, tem profeta que a gente ainda não falou? Sim ou não? E aí? Tem profeta aí na sua Bíblia que a gente ainda não citou aqui? Fala aí, Wellington, sim ou não? Tem profeta ainda. Tem profeta ainda. A gente vai falar deles ainda. Veja uma coisa interessante. Agora você começa a analisar a participação dos profetas e aonde, o que estava acontecendo. Então, quando você der uma lida, porque você vai perceber que, por exemplo, o livro de Naum na Bíblia está bem depois do livro de Jeremias, ok? Está bem depois, mas que historicamente, você vai ver o livro de Obadias, está lá para baixo, mas foi lá para trás. Então você começa a ler, são histórias de momentos diferentes, ok? Então isso é importante se analisar, cada profeta passou por uma fase. Então você não pode ler a Bíblia, os profetas menores, e achar que um está continuando a história do outro, não está. Isso é importante você se ligar, por isso que eu coloquei os profetas aqui, para que você entenda a cronologia. O povo estava indo para um caminho, e nesse caso para um mau caminho, né? Mas os profetas interagindo, e cada um no seu tempo, com alguns reis específicos, né? E esses reis, você vai ver quando o profeta, ele lança, sempre fala muito de peso, de coisas que iam acontecer, você sabe quem era o rei, o que estava acontecendo, né? Você vai ver que, apesar dos reis do norte serem os piores reis, a maioria dos profetas estava no sul. Por quê? Porque Deus começou a usar os profetas para apontar o que ia acontecer, para mostrar para eles, vai acontecer isso. E você vai ler nos profetas como eles começaram a falar não só dos reis presentes, mas vários profetas falam de povos que estavam lá naquela linha roxa lá em cima. Tá? Até aqui, amém? Vamos seguir? Alguém quer dar uma olhada, assim, alguma coisa que quer perguntar? Está tranquilo? Posso seguir? Então tá bom. Então só lembrando que onde nós estamos que o povo tinha sido conquistado por Nabucodonosor e agora o rei da Pérsia, que assume ainda no período de cativeiro, mas o Império Persa que começa a dominar, e aí Ciro já é um cara mais legal, né? Já é mais simpatizante, né? Bom, o Império Persa, vou deixar a linha roxa lá em cima, Ciro autoriza a reconstrução de Jerusalém. E aí, em 525, Zorobabel, esse cara não era rei de nada, não. Ele era eu não sei que nome eu dou, mas eu vou usar um sindicalista, que talvez você vai entender melhor. Era um cara do povo, mas vamos colocar um cara que participou, né? E ele começa, em 525, a fazer a reconstrução do templo. Então, ele tem uma figura importante aí na Bíblia, né? Com relação a Zorobabel. Em 475, ainda no Império Persa, assume o rei Assuero. Aí eu queria te lembrar, quando você fala de Assuero, você fala de quem? Alguém falou aí. Esther. Veja, então que nós temos Ageu aqui, para quem não estava lembrando, porque quando começou a reconstruir o templo, o que Ageu começou a falar? Que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então ele estava falando justamente por quê? Porque era aquilo que Deus tinha prometido, vai ter reconstrução. Ok? Então é importante a gente entender os profetas aí. Tivemos Zacarias também nesse período,
E aqui nós tivemos, não é profeta, mas tem o livro de Esther. Aí você de novo na cronologia. Poxa, Esther é lá para trás, né? Lá para baixo, antes de Samuel e tudo, né? Às vezes as pessoas leem e acham assim, poxa, mas uma vez alguém me perguntou isso. Saul não foi o primeiro rei, mas e Assuero? Tem gente que achava que Assuero era rei de Israel, irmão. Agora você está entendendo que aonde Assuero está, o Império Persa, depois que passou, e ainda estamos em cativeiro aqui, tá? Ainda não acabou o cativeiro, não. Teve reconstrução? Teve, mas ainda estava sobre o governo persa. Ok? Começando a linkar os pontos. Isso aqui parece, sabe o quê? Parece costura. Você liga um ponto ali, um ponto aqui, daqui a pouco a roupa aparece. É mais ou menos assim. Bom, nós tivemos aqui em 457 a.C., Esdras retorna para Jerusalém. Aí eu botei o nome dele assim porque tem um livro, né? Que também, é importante você entender o posicionamento dele. Então, também foi pós, ok? E nós tivemos um cara que é famoso, porque quando Esdras estava retornando e movimentando e gerindo, esse cara aqui, que ainda no Império Persa, ele ouviu falar que ainda os muros de Jerusalém estavam queimados, ele intercedeu junto ao rei, e o rei liberou para ele ir para lá, ajudar a reconstruir os muros. Quem foi? Neemias. Então, em 445 a.C., Neemias começa a reconstruir os muros. Veja como é que é diferente a cronologia. Neemias está aí logo no começo da sua Bíblia. E, na verdade, a história é depois de tudo. É lá no final. Então, é importante a gente ver isso aí. Aqui começa um processo de reidentificação de Israel. Um processo, tá bom? Aqui você vai ter um profeta que, abrindo um parênteses aqui, foi o último. Literalmente, eu não sei se por providência divina, mas também é o último aí na sua Bíblia no Antigo Testamento, que é o Malaquias. Ok? E aí começa uma barreira ali, para você entender, que em 331 a.C., ó Cristo lá, e 400 anos antes de Cristo, então tem algumas datas. O que começa a acontecer em 400 anos antes de Cristo? Existe um negócio chamado período interbíblico, que significa que nesse período não teve nenhum profeta, não teve nenhum sinal direto assim para o povo. Algumas pessoas chamam o período interbíblico de período de silêncio profético, porque a Malaquias foi o último, e ele inclusive morreu antes desses 400 anos. Aqui nós tivemos em 63 a.C. o Império Romano. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em 331 a.C., aí acaba a Pérsia, é vencida, e aí entra aqui o Império Grego com Alexandre o Grande. Eu vou falar no outro slide um pouquinho, porque esse cara teve muitas contribuições para nós, e até para você olhar o Novo Testamento, muita coisa teve influência dele, Então, é importante a gente entender isso, e aqui fica o período interbíblico. Amém? O Império Romano assume 63 a.C. Existe um semi-império no meio, eu vou falar daqui a pouco. Eu vou abrir um pouquinho esse pedaço aqui num slide, para a gente entender. Pontos importantes desse período da reconstrução, que começa até lá. Primeiro, como acabou Israel, ainda não existia Israel como nação, ok? Então não tem rei, ok? Não tem rei. Se não tem rei, não tinha sacerdote mais também, porque ainda, embora começou
ainda não voltou, né? Tinha uma ou outra ação, mas nenhum sacerdote expressivo, né? E os profetas que participaram da reconstrução, né, foram somente 3, né, que estiveram mais ativos na reconstrução, né? Foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Só que Malaquias, ele faz um negócio, eu também não sei se ele pensou nisso, irmão. Mas qual é a última palavra que tem de Malaquias na sua Bíblia, no final do Antigo Testamento? Quem sabe me dizer a última palavra? Se você lê aí, o Antigo Testamento termina com uma palavra. Consegue abrir aí? E falar para mim qual a palavra que termina aí? Maldição. E é mais ou menos isso que acontece daqui para frente, né? Um período que ninguém mais sumiu. A gente até fala que na Bíblia tem as páginas branquinhas, né? Algumas Bíblias mais antigas, não sei hoje, tinham 4 folhas brancas para simbolizar os 400 anos de silêncio profético. Até eu lembro que uma vez um jovem que eu dava assistência na igreja, abriu a Bíblia e eu percebi que ele estava olhando nessas folhas em branco. Eu falei, o que você está olhando aqui? Eu estava conversando com Deus, mas lendo essas folhas em branco, é porque eu perguntei para Deus se eu podia comprar um carro. Aí eu abri e eu entendi que Deus falou para mim, está limpo. Tá bom. E foi isso verdade, eu estou brincando não, tá? Eu falei, tá bom. Cada um entende o que acha melhor, né? Deve ser branco, talvez, né? Ah, bom. Bom, seguindo, então, vamos falar um pouquinho do período interbíblico, porque aconteceram algumas coisas também. A Bíblia, aí a gente vai ter que chutar um pouco do lado da Bíblia e entrar para a história. Mas é importante para você entender a contribuição. E quando eu falo maldição, é porque você vai ver algumas coisas que ocorreram aqui, que você vai fazer uma ligação aí importante. Então vamos lá. Período interbíblico. Então nós tivemos esses reinados. Nesse período, de 400 a.C. até 331 no reino da Pérsia, houve o repatriamento, ou seja, algumas pessoas que estavam perdidas, saíram do Egito, começaram a voltar, né? E o Império da Pérsia deixou voltar as ordenanças, os costumes, então começou esse lado. Só que aconteceu uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. Os persas não eram meninos, né? Tanto por isso que eles não foram. O que eles fizeram? Bom, vamos deixar esse povo resgatar os costumes deles, que é bom. Eles não vão se revoltar, eles vão estar mais, né? Só que a gente vai pegar os caras que são os líderes, os sacerdotes, aquele pessoal mais, e nós vamos institucionalizar o sacerdócio. Ou seja, ele vai ser um cargo remunerado pelo Império Persa e ele vai seguir as diretrizes do Império Persa. Então, o sumo sacerdote, que era o cara da autoridade, todo mundo tinha temor, passou a prestar contas para o governo. Então, esse cara recebia. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que induzir o povo espiritualmente para ser obediente à Pérsia. Por isso que a gente fala que esse período era silêncio profético, porque Deus não concorda com isso, irmão. Então, o sacerdote ali estava só, né, institucional, não tinha voz de Deus atuante mais, né? Ok? Isso aqui começa alguma coisa que começa a se arrastar, por isso que eu falei que é maldição, começa a se arrastar, porque se os sumos sacerdotes começaram a ser líderes e começaram a receber e se juntar ao império e ter poder, isso começou a refletir bem para frente e ainda reflete hoje,
né? Ou seja, hoje nós temos ainda algumas diretrizes no mundo afora, né, de institucionalizações eclesiásticas. Por exemplo, o Papa. Você pensa que o Papa é pobre, irmão? Ele era pop, né? Só os mais antigos vão entender a piada. Mas o cara é rico, presta conta, né? Tem toda uma estrutura, ok? Então isso começa a mentalidade. Detalhe, eu vou te explicar uma coisa que também é legal, você sabia? Quando a gente pensa em diabo, por exemplo, o que você visualmente lembra? 2 chifrinhos, um rabinho, né? Assim, você não lembra isso? Às vezes aquela asa parece de morcego. Então, isso é cultura persa, ok? Os gárgulas, né? As imagens que a gente vê, detalhe importante, se você lê e vê no site do Vaticano, por exemplo, tem aquela visão 360, você vai ver dentro das capelas figuras de demônios, com visual totalmente persa. Ok? Então, isso aqui teve uma influência nesse período muito grande. Muitas coisas que ainda nós conhecemos no cristianismo moderno e institucionalizado veio da Pérsia. Ok? Então, você vê como teve uma influência maldita no negócio. Aí, Alexandre o Grande, o que Alexandre o Grande faz? Ele também deixa rolar muita coisa, né? Ele até ajuda o povo de Israel, principalmente com a famosa versão bíblica da Septuaginta, né? Mas por que Alexandre fez isso? Você acha que ele é cara bacana? Eu gosto tanto do povo. Não. O que ele queria? Ele queria que o mundo falasse grego. Então, o que ele fez? Bom, para os judeus poderem também falar, vamos ter que pegar uma Bíblia e fazer uma versão, para que eles vejam em grego também. E isso influenciou tanto que nos tempos de Jesus, você vai ver que a língua que era mais falada era grego, tanto que o Novo Testamento praticamente todo em grego. A influência de Alexandre o Grande no mundo para padronizar, só que aí é o seguinte, era só a língua? Não. Os judeus que tinham cargos de privilégio foram orientados a incentivar a cultura grega. Ok? E aí surge um ponto forte. Idolatria no meio do povo cresceu muito. Lembra que os gregos tinham vários tipos de deuses, né? A mitologia grega é famosa. Você já assistiu um monte de filme aí, irmão? Percy Jackson, esses caras aí, mitologia grega, né? Assim, quem não viu Troia, essas coisas, né? Que isso tudo. Agora você imagina isso entrando no povo de Israel de novo. Isso é um movimento reverso. Lá no Egito, Deus botou a lei com força para tirar da mente do povo aquele monte de deus egípcio e botar um Deus só. Agora está um movimento contrário. Era um movimento grego fazendo com que o povo misturasse a idolatria no meio da história. Você vai ver que as igrejas, principalmente as igrejas de época, tudo arquitetura grega. Pilares, arquitetura grega. Estátuas. Gente, alguém acha que Davi é daquele jeito? Na estátua que está lá, Davi era região com o rosto, era tudo diferente. Não era clarinho, cabelinhos cacheados e loirinho, olhos azuis. Né? Vai ver aquelas estátuas, tudo. Isso é influência grega. Até o Jesus que você lembra, que vê, influência grega é automaticamente romana, porque uma vai com a outra. Mas os gregos que começaram a disseminar isso aí, muito forte. Né? Aí, olha o que aconteceu. Ainda antes do Império Romano assumir, teve uma guerra civil e os macabeus assumiram, né, parte da coisa. Os macabeus tiveram algumas influências na estrutura de Israel. Primeiro, teve um cara lá que era um tal de Judas.
Então, mais um Judas, irmão, para estragar o negócio, né? Esse cara, ele invadiu uma parte da Grécia que chamava Seleucia, tá? Você vai ver esse nome porque Paulo fez uma viagem por ali, né? E também ele conquistou de volta Jerusalém. E aí o que ele fez? Ele criou uma divisão. Por que teve essa divisão? Presta atenção agora. Você tinha um grupo de pessoas que ainda era fiéis à lei, às escrituras, conhecia os rabinos e tal, mas tinha um outro grupo que começou a pegar a ideia grega e colocar para o meio do povo. E aí você vai lembrar quando você sobre fariseus e saduceus, agora você vai saber a diferença. Fariseus eram os caras que brigavam pela lei judaica, e os saduceus pela lei selênica. Então a lei selênica, eles deturparam, tá? Tanto é que as igrejas pós-primitivas, as igrejas da era medieval, herdaram a estrutura selênica. Vou usar os termos que você vai lembrar de estrutura selênica. Papa, bispo, arquidiocese. Essas estruturas foram montadas na era medieval através de mentalidades e diretrizes selêuticas, através dos saduceus. Por quê? Porque eles absorveram a cultura grega e inseriram para o povo. O material de leitura era grego. A influência helênica, né, arquitetônica que existia, entrou no meio desse grupo. Né? E você vai ver nos tempos de Jesus falando dos fariseus e dos saduceus. E ainda no Império Romano havia essa divisão e o povo ouvia pregação dos dois lados. Ok? Isso foi infiltrando. Mais à frente, depois que Jesus morre e tal, e que a igreja começa a ser formada, da estrutura selênica levanta um cara chamado Nicolau, que esse cara ele começa a pegar a cultura selênica, usando os ritos judaicos. Olha que doideira. Então, você vai ver, não tinha mais o sacrifício como tinha, mas a veste era a estrutura judaica, mas usando a arquitetura selênica. Você percebe, quando você entra, a gente tem que falar de igreja católica, não tem como, mas você percebe numa missa, por exemplo, que você tem ritos judaicos e tem a estrutura greco-romana. Uma influência, uma mistureba danada, tudo por conta desse período. Então não pense que Alexandre o Grande foi bonzinho, foi um cara simpático. Não, ele começou a influenciar o mundo culturalmente e isso refletiu na estrutura que se existia do próprio conhecimento da lei. Tá? Aí nós estamos falando de uma briga velha, né? Entre os fariseus e os saduceus. E aí, olha bem, isso reflete nos tempos de Cristo, e reflete para frente e até os dias de hoje. Até aqui uma pergunta? Começa a linkar um pouco, né? Fala. Boa, o Wellington falou o seguinte, vejam, o canon do Antigo Testamento, segundo Flávio Joséfo, foi fechado ainda nesse período aqui, em torno de 400, 300 anos antes de Cristo. Só que depois de Cristo teve alguns conselhos, teve o Conselho de Trento, Conselho de Nicena e por aí vai, que eles inseriram um livro contando esse período, ok? Dos períodos dos Macabeus. Mas entenderam-se, houve uma divergência, porque entenderam que era um livro mais contando história do que inspirado propriamente dito. Entendeu? Inclusive, o livro dos Macabeus tem algumas coisas, eu não sei se você já leu, mas o povo macabeu, ele tinha umas ideias
Eles eram meio. Se você pegar o livro dos Macabeus para ler, você vai criar. Por exemplo, os Macabeus, eles oravam pelos mortos, porque se ele não tinha certeza de que o cara morreu com Deus, eles faziam um culto para Deus, ainda o cara lá onde está morto, Deus conseguia achar um jeito de salvar o cara depois da morte. Ok? E a igreja usou isso depois para frente e criou os conceitos como missa de sétimo dia, purgatório, entendeu? Então, assim, os Macabeus não foram muito boa influência, não. Tá? Só que como o livro era para ser histórico, mas eles colocaram ele no cano católico. Só que se você lê o livro, você percebe que ele não é um livro, ele é mais história, e ele não tem concordância com o resto da Bíblia. Exatamente. Os livros apócrifos a ideia deles foi justamente justificar as doutrinas que estavam se praticando, ok? Você já viu um negócio chamado legislar em causa própria? Você gostou de uma coisa, quer fazer, então você tem o poder de criar a lei, você cria uma lei para tornar legal aquilo que você fazia. Os livros apócrifos são mais ou menos assim. A Igreja Católica, ela não tem como base a Escritura somente, ela não usa o conceito de sola Scriptura, ela tem tripé. O tripé católico é a Bíblia, a Igreja e o Magistério. Então, para eles, a Igreja é maior do que a Bíblia, ok? Então, eles criaram várias doutrinas, então eles pegaram esses livros que, de certa forma, justificavam as doutrinas que eles criavam, livros que foram escritos alguns depois, e eles quiseram aplicar, entendeu? Ok? Inclusive, tem desses livros, não só livros separados, existem partes na Bíblia extracanônica, existem partes do livro de Daniel que não tem no livro de Daniel, ok? Foi plus. Foi legislar em causa própria, ok? Então, importante por isso que eu falei lá atrás, que a divisão do reino foi início do fim, porque não foi só o fim físico, nós estamos falando da espiritualização total que existia, de lei e tudo, e foi minada pelo Império Persa e Império Grego. Por incrível que pareça, o Império Romano foi o menos influenciador, porque a influência que já veio dos persas e dos gregos foi muito grande. Tanto é que praticamente toda a estrutura romana é baseada na lógica grega. O grego foi, nesse período, a língua mais falada do mundo. Ok? Hoje, olha que interessante, o grego ainda é uma língua viva, ok? Diferente do latim, que veio do grego, mas é uma língua morta. E o Império Romano usou muito o latim na sua estrutura. Até aqui, amém? Alguém tem uma pergunta? Mais aí? O Edson lembrou muito bem dos livros extracanônicos. Lá na Igreja Católica, eles não chamam esse termo extracanônico, eles chamam de deuterocanônicos, porque são doutrinas, eles entendem que são doutrinas que o livro tem. Nós não entendemos isso, nós entendemos que eles são extra, estão fora do conceito. É uma discussão velha. Perguntas, posso seguir? Estou caminhando para o final, hein? Fala, querido. Não entendi? Olha, vou falar a minha opinião pessoal. Eu acho que para ler um livro extracanônico, a pessoa tem que conhecer muito a Bíblia primeiro, para você não ler aquilo ali e aquilo te confundir com coisas que você não leu, ok? Eu acho que é melhor para a pessoa ler um livro extracanônico ela estudar, ok? Primeiro estuda a Bíblia, entende. Se você quiser ler a título de curiosidade, tá? Opinião pessoal, eu já li, ok?
E na leitura eu percebo que ela tem uma desconexão com o resto, porque eu conhecia o resto. O resto, assim, a Bíblia, né? Vocês entenderam o que eu disse, né, irmãos? Sim. É confuso. Tem coisas que não dá para entender. Se você... E detalhe, se você não tiver um conhecimento mais afundado na palavra, aquilo ali pode fazer o que você falou aqui no começo da sua pergunta, pode dar um nó na cabeça. Né? Ok? É igual você ler o Talmud, por exemplo. Okay? Eu já li o Talmud, parte dele, não dá para ler tudo, que é muito grande. Tem coisas ali que é difícil você entender, porque é rito judaico, algumas coisas que você nem vê na Bíblia, né? Algumas festas que eles criam que nem são citadas na Bíblia, então é complicado. Em Pompeu tomou Jerusalém, aí nós já estamos falando de Império Romano. Esse cara aqui fez também o ruim da história, embora os romanos quisessem manter um grau de paz, como você vai ver, por exemplo, nos tempos de Cristo, Pôncio Pilatos, aquele povo queria, né? Não queria, lavou as mãos, queria deixar na maciota, vamos botar assim, mas esse cara aqui, ele pegou todos os sacerdotes e matou, ele entrou no Santo dos Santos e chutou tudo, ok? Tudo bem que no Santo dos Santos naquela não tinha nada mais lá, né? Porque já não tinha profecia nem nada, mas ele fez o pior do negócio, ele acabou com tudo, né? E aí tem um cara que é famoso também logo em seguida, que foi Epifânio. Esse cara é famoso, porque ele pegou e sacrificou uma porca num altar. Isso ficou famoso porque é uma afronta, foi uma afronta tão grande, né? Nisso. E olha que coisa interessante, se você ler, tem um livro que eu li também, irmãos, eu não consegui ler tudo não, porque né, eu só li partes dele, né? Que o livro fala assim, Império Romano, início da tragédia. Depois eu até passo para vocês. Esse livro ele fala desse carinha aqui, do Pompeu, e ele diz o seguinte, que a ideia dos romanos, eles foram destruindo, e à medida que eles foram destruindo, eles começaram a ver que havia, quanto mais destruía, mais revolta. Então eles começaram no meio do caminho a perceber que eles precisavam criar estruturas para manter. E aí você vai lembrar que eles criaram um cargo, né, que pessoas que eram do povo ajudavam no governo, e aí a geração dos Herodes, né, que eram governadores judeus, mas que recebiam muito, mas eles eram, na verdade, só para poder a pessoa olhar para um judeu, mas ele representava o império, e eles chamavam esse povo, por que chamavam de rei? Você vai ver assim, rei Herodes, porque o povo de Israel gostava desse negócio de rei, irmão. Então eles botavam a figura, para poder os caras falar, temos um rei. Mas era um fantochinho do Império Romano. Então foi uma estratégia usada, porque eles começaram a ver que não valia a pena destruir tudo, né? Eles começaram destruindo tudo e viram que não ia dar certo, né? E eles começaram a se fazer amiguinhos, mas criaram uma estrutura, né? Os próprios líderes do Sinédrio também eram todos remunerados pelo Império Romano, tá? Todos recebiam, e não era pouco salário não. Os impostos eram arrecadados por próprios judeus, eram chamados de publicanos, e aí você vai ver, eles montaram toda uma estrutura para que evitasse um grau alto de revolta, porque o que acontece? Quando o povo pensava em se revoltar, vinha um sacerdote com roupas de sacerdote, né? Diz, não, que isso o Senhor não quer, e tal, e começava a convencer o povo do contrário, então, né? Começou a virar isso, tá? Então, veja, para a gente finalizar aqui, porque é muita coisa que a gente passou, e detalhe, gente, isso foi um resumo, tá? Daria para a gente pegar tudo que eu falei hoje
e fazer muita coisa. Mas o objetivo aqui é que você entenda até onde, não, porque vai começar a falar do Novo Testamento, cronologia. Aí você vai começar a entender por que chegou aqui. Então foram vários fatos se acumulando, ok? Se acumulando. E nós carregamos essa cultura para a igreja moderna, ok? Culturalmente, sim. Porque a própria arquitetura, principalmente quando você fala no início do século, vamos pegar o Brasil. A nossa arquitetura aqui, muita coisa foi greco-romana. Nós tínhamos casas com aqueles pilares trabalhados, né? Greco-romano. Templo da maçonaria, templo como é que é o nome daquele? Dos Mormons, os templos dos Mormons. Até o pastor lembrou, a estrutura judiciária. Parece aquelas... Tem uma que eu vi, acho que é em São Paulo, parece o templo, aquele Acrópole, lá na Grécia. Lembra a Acrópole da Grécia? Então, assim, isso foi carregando. A estrutura que a gente via de culto, que veio-se a tudo isso, influência. A influência judaica no cristianismo moderno foi muito pouca, irmão. Muito mesmo. Foi muito... A gente teve mais influência dos outros lados do que influência judaica. É lógico que você vai ver na cronologia do Novo, né, que a igreja mudou, a igreja primitiva, tem toda uma história que envolve, mas que lá na frente voltou de novo essa ideia que está aqui. Ok? Então, isso é importante a gente se ligar, né? Que nós somos influência grega aos montes. A nossa língua é derivada grega. Né? Nossa língua, o latim, veio de lá. Muitas palavras que falamos vêm do latim e do grego. Então, tudo que a gente tem de sociedade, novo mundo, né? Lembrando que nesse tempo aqui não existia ainda o novo mundo. Ninguém descobriu a América e nada disso, né? Então, aliás, os Mormons falaram que eles descobriram a América antes de Colombo, né? Se você ler o primeiro livro dos Mormons, o livro de Nefi, vai ver que o livro de Nefi fala que ele veio, um grupo saiu daqui, saiu correndo desse império e veio parar no Brasil e formou um grupo aqui. Né? Viajada na maionese. Mas é o que está escrito lá. Né? Então, veja, o importante do objetivo. Primeiro, é você agora entender que a Bíblia que você tem não é essa ordem histórica que a gente colocou, e quando você lê um livro da Bíblia, você tem que se situar, aonde eu estou na história, porque aí você vai entender por que eles estão fazendo certas coisas. Por que no livro de Esther, que é lá no começo, Assuero casa com Vasti, depois casa com outra, como é que era esse esquema de dar uma jovem ao rei? Isso era uma cultura assíria, que as nações tinham que dar, as nações conquistadas tinham que oferecer uma esposa para o rei. Então, isso era uma experiência do momento. Está entendendo? Como é que as coisas vão se encaixando? Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Foi maravilhoso estar com os irmãos dessas duas terças.